Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. Chegando mais uma vez no teu lar, com muito carinho, com muito respeito, para provocar você, estimular, instigar, não é? A compreender um pouco mais sobre a vida, sobre o universo. Não que eu estou aqui como que o dono da verdade, o sábio. Não. Eu estou aqui como interlocutor de uma sabedoria que nos foi dada a desenvolver, a conhecer, por uma providência divina, que não desampara o ser humano. Em nenhum planeta deste universo existe um espírito humano reencarnado que não esteja amparado pelas leis divinas e pelos direitos para crescer e prosperar em busca do aprimoramento. A cada era, a cada época, nós temos recebido do mundo espiritual, da providência divina, informações que são adaptadas segundo o período em que o planeta está passando na sua evolução planetária, física e social. Tivemos Sócrates, tivemos Platão, tivemos muitos sábios da antiguidade que levantou um pouquinho do véu que esconde muitas vezes aos olhos comuns realidades que só mais tarde o ser humano, com a sua evolução, vai compreender. Como hoje. Hoje nós entendemos a sabedoria dos sábios da antiguidade. Uma sabedoria nata. Porque não havia faculdades, não havia universidades, mas havia no ser humano, como há até hoje, a capacidade espiritual de sentir, de perceber, não é? E através da intuição, chegar a conclusões bastante judiciosas com relação aos mais diversos fatos, ocorrências e até mesmo mecanismos da natureza. Não é? Um sábio, muito lá distante, afirmou que o universo era constituído de pequeninas partículas. Como é que ele podia saber disso? Não tinha naquela época o que nós temos hoje à nossa disposição para investigar, a matéria, a sua composição. Então, gente, nós, neste momento, estamos vivendo a maior de todas as revelações e ajudas que recebemos da providência divina para sairmos da escuridão da ignorância espiritual, para emergirmos, não é? Da mediocridade. Gente, nós estamos vivendo um momento que as informações são fartas. Temos na doutrina dos espíritos, podemos ter certeza disso, a terceira revelação. A revelação não é a revelação de uma nova seita, de uma nova religião. Não. A revelação da realidade ampla e profunda do ser humano. Vocês estão entendendo, gente? O Espiritismo não é uma crença. O Espiritismo é um conhecimento. E hoje nós temos ele aí à nossa disposição com fartura, para nós entendermos tudo isso que está acontecendo hoje.
Nós perdemos agora um cientista, Steve Hawking, criatura fantástica. A sua visão, é lógico, chegou a conclusões sobre o universo de forma hipotética, não tenha nem dúvida, como a astrofísica hoje é. São hipóteses. Calcula-se que o buraco negro tem isso, tem aquilo e tal. Né? Mas ele teve uma visão que me chamou a atenção e que eu acho muito interessante. Por quê? É uma realidade que ele acredita que vai ocorrer no futuro, mas que ela já existe e ocorre todos os dias, né? E as pessoas não sabem. Muitos vão falar, mas como, senhor Nelson? Do que o senhor está falando? Eu estou falando da viagem no tempo, da viagem no futuro. Que ele acredita nisso. Que vamos poder viajar para o futuro. Não vamos, não. Já podemos. E eu tenho provas disso em todas as minhas pesquisas, né? E isso está num fenômeno que todos nós chamamos de déjà vu. O que é déjà vu? Déjà vu é algo visto, né? Na tradução. Algo já visto. Meu Deus, eu já vi isso. Meu Deus, eu já vivi isso. Quantos de nós já tivemos esse momento? Então nós podemos realmente viajar no futuro. E ver o futuro. E até participar do futuro de uma forma talvez subjetiva, mas real, com todas as propriedades e nuances que existe naquele futuro que um dia vamos viver. Gente. Eu vou contar um caso para vocês muito interessante. Um amigo meu, um chileno, aos 10 anos de idade, lá no Chile, ele sonhou que estava num prédio alto, numa das salas desse prédio, num andar também alto, e que nessa sala tinha uma máquina que ele sentiu no sonho que era a máquina com que ele trabalhava, e que ali, aquela sala, era o local de trabalho dele. E no sonho ele chegou até a janela do edifício, e no edifício em frente ele viu duas garotas, duas jovenzinhas, que sorriu para ele. E ele acenou para elas e acordou. Gente, depois de 23 anos, aos 33 anos de idade, esse meu amigo veio para o Brasil. E chegando aqui, conseguiu um emprego na EMURB, que é um departamento da Prefeitura do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. O prédio é o Prédio Martinelli, um dos mais antigos no centro de São Paulo, e me parece que a EMURB até hoje está lá. E ele trabalhou ali até se aposentar. E no momento em que ele estava trabalhando, depois de ter chegado no Brasil, ele estava na sala igualzinho no sonho. Né? Ele sentiu algo estranho naquele momento. E ele olhou para a máquina e falou, puxa. Aí ele foi para a janela e lá estavam as duas meninas. Gente, ele quase desmaiou. Ele falou, meu Deus, estou vivendo de novo o que eu vivi aos 10 anos de idade. Gente, o importante nisso é que a gente, analisando os fatos, a máquina era uma NCR 3000, uma máquina usada para contabilidade, que na época não existia. Quando ele sonhou, essa máquina não existia. Quando ele sonhou, a EMURB não era no Prédio Martinelli. Então, ele viveu o quê?
com antecedência de 23 anos, ele presenciou o futuro. Gente, então, quando nós avançarmos além dos sentidos e desenvolvermos as nossas capacidades espirituais, como nos propõe a doutrina dos Espíritos, aliás, para isso ela nos foi revelada, para nos educar espiritualmente, não para construir uma nova igreja, uma nova seita, uma nova religião, mas para instruir o homem da sua realidade, da sua natureza. E nós não estamos sabendo usar isso, gente. Que é o que me faz estar aqui na TV, estar na internet, falando dessa coisa fantástica que é o conhecimento espiritual da vida, ao alcance de todos. Não foi só o Pedro, esse meu amigo chileno, que visitou o futuro. Eu visitei por várias vezes. Numa delas, eu me lembro muito bem, eu era um construtor, né, um empreiteiro de obras. E eu estava pensando durante o dia, né, uma certa tarde, que seria bom se aparecesse mais uma obra, né, para equilibrar o orçamento da empreiteira. E à noite eu sonhei que eu estava no escritório, observei os detalhes, a pessoa que estava me atendendo, não é? Até por sinal algo bastante inusitado, que era um senhor, um japonês, um nipônico, com bigode grosso, que nem de um mexicano. Não é? E nós conversamos sobre um prédio que ele queria construir. Um prédiozinho de 3 andares. E conversamos um pouco, e aí ele levantou e falou, vamos até o terreno que é próximo daqui. E nós saímos do escritório, eu desci as escadas, no fim da escada, chegando na avenida, uma avenida larga, que eu conheci, tá? Aqui no nosso bairro. Entramos à direita e depois novamente à direita e fomos até o terreno. E ali, com a planta na mão, nós conversamos sobre alguns detalhes. E aí eu acordei. De manhã, toca a campainha. Era um amigo meu. Me trouxe um cartão e falou, Nelson, esse é um amigo meu, ele quer construir uma obra e eu recomendei você, ó, ele está te esperando lá no escritório. E eu fui no escritório, gente. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele japonês com o bigode grosso que nem de mexicano, falei, meu Deus do céu, essa obra já está contratada por antecipação. E não deu outra. Tudo que eu sonhei se repetiu. Desci a escadaria, entrei à direita de novo, e estávamos lá nós, frente ao terreno, com a planta na mão, conversando sobre detalhes da obra. Então, gente, quando a ciência se aproximar da realidade do espírito, meu Deus do céu, vocês vão ver quanta coisa nós podemos realizar agora mesmo, estando ainda encarnados. Gente, vamos acordar, vamos sacudir a poeira que nos prende, né, a passados que nada tem para nos ajudar no presente. Vamos aproveitar o que vivemos de bom, de útil, e vamos tocar para frente. Crescer agora na vertical, gente. Na horizontal já crescemos muito. Tá bom? Nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Pare de sofrer. Dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo. A massagem psicossomática. E você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos. E com as turbinas do coração aquecidas, não tinha dúvida. E olha, com muita alegria, gente. Na vida, nós temos companheiros de evolução que estão por aí, nem próximo, nem distante, estão na mesma esfera, né? No mesmo plano vibratório, onde trocamos informações, aparentemente de forma inconsciente. E alguns sabem mais do que os outros, por ter vivido mais experiências, mais reencarnações. E é óbvio que esse é um material que se torna, quer queiramos ou não, o patrimônio da humanidade. Por isso, quando nós tentamos guardar, não é? Esconder algo que nos privilegiou, entre aspas, que nos ajudou, nos facilitou muitas vezes a vivenciar momentos difíceis. Se nós escondemos esse conhecimento, gente, nós estamos cometendo um grave crime contra a humanidade. Não estou exagerando, não. Perante as nossas leis não tem, não é? Nenhum precedente, nenhum julgamento nesse sentido. Mas perante as leis de Deus, que estão impressas na nossa consciência, não é? Aí sim seremos julgados. Portanto, vamos entender que a vida é uma troca constante. Você tem o que eu preciso e eu tenho o que você precisa. E às vezes até, quando nos oferecem o que nós precisamos, nós recusamos. Em detrimento até da nossa felicidade, por pura ignorância de causa. Não é? Não nos damos o trabalho de analisar, para perceber que aquilo que aparentemente não é o que eu gostaria de viver ou ter, que é exatamente o que eu preciso. Então hoje, nós temos, para uma perspectiva maior de crescimento, como porta, a humildade, gente. A humildade de, pelo menos, se dar o trabalho de analisar. Falar, vamos ver se tem sentido o que estão me propondo, o que estão me falando. Não é para aceitar cegamente nada neste mundo. Como nós estamos vendo as pessoas aceitarem. Estamos vendo a multidão se agregando e correndo atrás da mentira, tão óbvia muitas vezes, tão nítida. Por que então? Parece até incompreensível. Mas compreendendo as necessidades psíquicas do ser humano, quando ele se sente fragilizado, ou quando ele quer arrumar algo para lhe dar um pequeno alívio na própria consciência, ele abraça tudo. E não é assim que nós vamos vencer e crescer. Vencer os verdadeiros obstáculos, que não estão fora de nós. Não. O meu vizinho não é meu inimigo. Ele pode até se comportar como tal,
mas ele não tem no que me prejudicar. A menos que eu me exponha, né, tentando, né, revidar a sua agressão, seja ela psíquica, mental, né, nas manifestações do ódio, da inveja, do ciúme, não importa. O teu inimigo está dentro de você. Muitas vezes tem coisas que são problemas dos outros e acabam se tornando nossos. Quando uma pessoa te ofende, ela não é teu inimigo. Você é que vai transformá-lo no teu inimigo. E aí o problema não será só dele, será teu também. Quando é ele que nos ofende, e nós não revidamos e até entendemos, compreendemos que a ignorância precisa ser tolerada, aí é só problema dele. Então nós temos tomado o problema dos outros nesse sentido, de nos nivelarmos. Então, gente, vamos ouvir as experiências daqueles que já vivenciaram certos problemas que hoje nos incomodam, não é? Graças a Deus, hoje temos meios de comunicação, pessoas falando, tentando, né, ajudar de alguma forma. Vamos abrir os ouvidos e saber garimpar, é óbvio. Porque tem muita coisa aí que às vezes, né, bate com o que a gente sente, com o que a gente... E a gente se alimenta daquilo. E às vezes aquilo é um alimento negativo, né? Tem pessoas que vibram quando veem um repórter, né? Eu até me incluo, às vezes eu também vibro, porque a indignação é difícil de você lidar com ela. Mas quando nós deixamos isso tomar um corpo demasiado, isso começa a nos prejudicar, não é? Então, gente, vamos aprender a viver esse momento. Está difícil? Está difícil. Está difícil. Hoje está difícil até a convivência na família. Os nossos jovens estão aí hoje numa geração despreocupada com o conceito família, não é? Estamos vendo situações que nos apontam para um futuro muito difícil para a humanidade, para a coletividade, não só no Brasil, mas para o mundo todo, não é? Então, gente, o Espiritismo é uma forte alavanca para nos erguer diante dessas dificuldades. Só que essa alavanca precisa de um ponto de apoio, não é? Que é a fé. Como é que se desenvolve uma fé raciocinada? Todo mundo fala fé raciocinada, fé raciocinada. Ora, a fé raciocinada, ela é construída pela compreensão, pelo estudo. Como A mais B, como 2 mais 2. É possível que isso seja real? Aí você faz uma comparação. Se for real, isso contraria as leis da natureza? Entra em choque com as leis divinas? Se nada disso ocorre, então podemos ter certeza que temos uma grande parcela da verdade. Mas agora, quando essas coisas chocam o bom senso, chocam a lógica, a razão, contrariam as leis divinas, não é? Então é fácil hoje você compreender e fazer um paralelo. Eu, como ser humano, eu faria isso? Vocês estão entendendo? Se você falar, eu não. Então como você quer atribuir essa atitude para Deus?
Não vem com essa, mas Deus é Deus. Para com isso. Para com isso. Deus é sábio, justo, não é? E não derroga nenhuma das suas leis, porque são leis perfeitas, que dirigem a vida e o destino. Então tá certo, temos que questionar, sim. Sempre. Toda vez que ouvirmos alguma coisa, né, que ainda não temos uma compreensão maior. Como é o caso da doutrina dos espíritos. Você que está procurando conhecer o espiritismo, procure a fonte certa. Qual é a fonte mais confiável para você conhecer o espiritismo exatamente como ele nos foi dado pelos espíritos superiores? Ora, é nas obras de Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, e o Livro dos Médiuns, que eu falo que hoje é um livro histórico, falando das mediunidades que existiram, e que muito pouco delas sobrou até os dias de hoje, com exceção de alguns dinossauros que ainda andam por aí, não é? E aí você vai ter na fonte o conhecimento exato do que é o espiritismo e o que ele te revela. E vai descobrir que você é um espírito eterno. E vai ter uma explicação para poder compreender isso. Vai saber por que sofre, vai saber por que está aqui, qual é a finalidade da vida. Gente, isso não é importante? Meu Deus do céu! É o que é mais importante no mundo. Saber por que estamos aqui. Que até agora a ciência não nos deu esse parâmetro. Não é? Então, gente, e muitos falam, seu Nelson, eu conheço o espiritismo, mas o que eu faço? Qual é a melhor caridade? Qual é o melhor trabalho? E eu digo o seguinte, o que falta hoje para a humanidade? O que está escasseando no comportamento humano? Amor. Então vamos distribuir amor. Amor na palavra, no olhar. Se não podemos escrever um livro, vamos escrever um pequeno texto, estimulando o amor. E vamos semear esse amor na nossa convivência dentro do lar. Porque o amor é como uma reação em cadeia. Quando ela é disparada, ninguém sabe onde vai parar essa reação. Então, os nossos núcleos, as nossas atividades, têm que estar assentadas no amor. Assentadas no amor. Estimulando o amor. E nós temos parâmetros para trabalhar com consciência. Porque nós conhecemos hoje a maior de todas as fontes de amor, que está no Cristo, no nosso Mestre Jesus, no seu Evangelho. Ele foi o ponto alto das revelações, porque nos trouxe o amor como comportamento principal para a conquista da nossa felicidade. Então, vamos esperar o quê? Para trabalhar a mensagem espírita? Ou vamos ficar a vida toda repetindo as práticas doutrinárias de forma repetitivamente? De forma repetitiva, não é? Sem avançarmos para chegar no coração do povo.
Gente, estamos aí. Conto com vocês para divulgar esse trabalho. E um beijão no coração de todos vocês. E até o próximo programa.